Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Bom estarmos na casa do Senhor e poder aqui juntos adorarmos a Deus e aprendermos da sua santa palavra. Que bom que você separou esse tempo. Tempo na presença do Senhor é tempo de adoração, tempo de glorificar o nome do Senhor. E a bondade do Senhor, que sempre está conosco, nos permite então se colocar diante dele, da sua palavra, e a sua graça sobre nós é que nos dá sabedoria, entendimento desta palavra, como é o lema da Sociedade Bíblica, que transforma vidas, que transformou a minha vida e com certeza transformou a sua também. E é por isso que nós estamos aqui nessa tarde, porque nós reconhecemos que Jesus é nosso Senhor e Salvador, e nós olhamos para a Bíblia como o texto sagrado, como vimos ontem, e não somente isso, mas um texto que é vivo, que é eficaz, gera vida naqueles que leem, até aqueles que leem sem vontade, com objetivo totalmente contrário ao que devia ser. Deus faz algumas coisas assim que deixa a gente de boca aberta, como diz o ditado, né? Daqui a pouco a gente fala alguma coisa. Talvez você que veio aqui ontem e hoje também saia com uma sensação, ou já até foi para casa com essa sensação, de estar tomando água com mangueira de bombeiro. Já parou para pensar nisso? Tomar água com mangueira de bombeiro? Né? Quem ouviu aqui a palestra do pastor ontem, pastor Guilherme, mas como que eu assimilo tantas informações? É assim mesmo, um pouquinho de cada dia, a cada dia, né? Vai relembrando. Provavelmente você vai ter acesso aí também aos slides em algum momento. Isso ajuda a fixar o assunto. Então, como o pastor Reuel disse, o meu assunto vai ser interpretação bíblica, porque a tradução, por mais bem feita que ela esteja, às vezes não é suficiente para chegarmos ao entendimento da mensagem. É claro que há versículos que são mais simples de se entender, mas há outros textos que dependem de uma interpretação um pouco mais profunda, de um contexto um pouco mais amplo, às vezes, para que a gente possa entender a mensagem. Então, por que nós precisamos... Fiquei sem retorno, mas não sei se mudou lá. Aqui. Foi? Foi. Por que é necessária a interpretação bíblica? Abra comigo a tua Bíblia em Atos capítulo 8, um texto que você conhece muito bem. Atos capítulo 8, a partir do versículo 26. Louva a Deus por conhecer a igreja, a Demontese, rever o pastor evangelista. Estamos juntos em Morada Nova, né? E alguns irmãos também. Não é a minha primeira vez aqui no Ceará, mas em Fortaleza também não, mas... é uma terra muito querida, tenho gostado muito daqui, isso é bom. E a recepção dos irmãos calorosa, muito mais que o clima. E às vezes, não é? E isso é bom, porque faz a gente voltar, né? Glória a Deus. Atos capítulo 8, a partir do versículo 26, é um encontro de Filipe com eunuco. E... esse texto, então, Filipe se aproxima do carro e ouve a leitura do texto sagrado. É interessante que, quando Filipe ouve, ele já sabia onde estava sendo lido, né? Ele ouve, se aproxima, e no versículo, começa a dialogar então com o eunuco, e no versículo 34, o eunuco faz uma pergunta a Filipe, diz assim: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Por quê? Porque no versículo anterior, ele estava lendo aquele texto de Isaías. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo diante do seu tosquiador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então, eunuco, me explique, a quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou fala de uma outra pessoa? Então o problema aqui não era a tradução. O texto estava muito bem escrito. O problema aqui era interpretação.
de quem que o profeta está dizendo? Eu sei que ele está dizendo de alguém, mas de quem? Não é? Então Filipe explicou: faltei na aula dos profetas maiores e não faltou, graças a Deus, né? Não faltou, não tinha profetas maiores na ideia. Mas Filipe explicou, e começando com esta passagem das Escrituras, anunciou-lhe Jesus, e você conhece a história. E ele então passou a crer em Jesus, foi batizado e voltou para a Etiópia como um crente em Jesus. Depois nós sabemos algumas notícias deles, mas na eternidade saberemos o que Deus usou esse etíope para espalhar o evangelho no norte da África. Então, há uma necessidade de interpretação. Não basta simplesmente a tradução ser bem feita, mas precisa então de se interpretar aquilo que está sendo traduzido. Uma vez, depois de um seminário, naquele seminário citamos um versículo de que recebemos o ministério da reconciliação, e alguém aproximou uma pessoa bem leiga em relação à Bíblia, não é? Esse ministério fica em Brasília, pastor? Não é? Porque está acostumado a ouvir do Ministério da Saúde, Ministério da Educação, não é? E aí quando ouviu falar Ministério da Reconciliação, esse ministério fica em Brasília, não é? Porque não tinha ideia do que se tratava aquilo, não é? Desse Ministério da Reconciliação. É que, como nós ouvimos ontem, nós estamos na igreja e você conhece Bíblia, né? Como o pastor Guilherme disse ontem, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, você entende perfeitamente. Mas alguém que está chegando na igreja, Jesus até ouvi, mas qual a relação com o Cordeiro, né? Você precisa de toda uma teologia de sacrifício do Antigo Testamento para fazer essa conexão que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Imagina que você entrou aqui pela primeira vez e o pregador olha para você e diz assim: Deus quer fazer de você um vaso. Bem pentecostal, bem nosso, né? Deus quer fazer de você um vaso. Você dá glória a Deus e aleluia. Por quê? Porque você tem um contexto de Jeremias, da casa do oleiro, né? Mas e quem entrou na igreja pela primeira vez? A gente tem que até explicar, número grande chama capítulo, número pequenininho chama versículo. Nós chamamos de versículo e capítulo. Então, ou seja, imagina alguns textos, né, que não basta estar bem traduzido, mas há uma necessidade de interpretação. Por quê? A Bíblia é uma só. Num sentido mais amplo, nós temos uma única Bíblia, uma única palavra de Deus, mas há um intérprete, e são muitos os intérpretes na verdade. Ao longo da história, muitos intérpretes e de vários lugares. E naturalmente acontece aí há uma barreira. Por quê? Porque, como nós vimos ontem, a Bíblia não foi gerada no mundo ocidental, foi no mundo oriental, e há outros distanciamentos que naturalmente criam uma barreira para o leitor moderno, né? Para você ter entender às vezes a dificuldade não só do tradutor, porque traduzir também entra a questão da interpretação. Eu estava comentando com os irmãos ontem, imagina você ser transportado lá para o primeiro século, e ser levado lá no Rio Jordão, encontrar com João Batista, né, e ter que explicar para ele o que é o Wi-Fi, né? Imagina explicar para João Batista o Wi-Fi. Algumas coisas da Bíblia para cá também é assim. Nós estamos num contexto muito distante. Então, os intérpretes são muitos, de muitos lugares da história, de culturas diferentes, tempos diferentes na história, e mesmo nós aqui, nós também somos muitos intérpretes da Bíblia. Todos nós interpretamos a Bíblia, e em algum momento essa barreira surge, porque são muitos esses intérpretes de muitos lugares. E por que surge essa diferença, essa dificuldade? Porque o texto bíblico é um texto bíblico diferente de outros textos, né? É um texto muito antigo, as suas particularidades. Existe a cosmovisão do intérprete, a visão de mundo de cada pessoa, a família onde ele nasceu, se foi criado com os pais ou com os avós, a história, a escola que estudou ou não estudou, a igreja que ele aceitou Jesus e converteu. Tudo isso faz com que ele vá para a Bíblia já com alguns pressupostos em relação à teologia que foi gerada de onde ele veio. Então essa cosmovisão dele, tanto educacional, de família e de igreja, faz com que
ele tenha certos posicionamentos teológicos em relação à Bíblia, que foram moldados a partir do local onde ele está. Agora, não sei se você já ouviu a frase, que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, se eu... Leonardo Boff, todo ponto de vista é a vista de um ponto, não é? Que bom que o senhor citou, porque fiquei meio que na saia justa se citaria ou não, não é? Porque se alguém falar assim, olha, como que é a Assembleia de Deus Montese? Descreva agora. Olha como que eu vou descrever. Se pedir para você, você vai descrever de uma outra forma, que você está enxergando, vendo coisa que eu não estou, e eu estou vendo coisa que você não está vendo, mas é a mesma igreja. Então isso gera posicionamentos teológicos diferentes, e a gente vai para a Bíblia com tudo isso. Todo crente é teólogo, não é? E às vezes interpretamos corretamente, às vezes nós interpretamos à luz de uma tradição específica, desse ponto de vista de onde nós estamos. Por exemplo, a minha primeira crise com questões de teologia foi em relação à Santa Ceia. Porque até os meus 17 anos eu era do Brasil para Cristo, igreja pentecostal também, muito parecida com a Assembleia, e a Santa Ceia lá, eu sabia cada detalhe que o pastor ia fazer na liturgia. Então nós tínhamos, era aquele pão sovado da Seven Boys, sabe, aquele pão maravilhoso, assim, em gomos, né? E eu vi o pastor pegar cada gomo daquele, partir, orava, partia, e cada obreiro partia, picava nos pratinhos, a gente pegava e ficava segurando, porque tinha que esperar uns pelos outros, então segurava, orando, e depois que todo mundo pegava, nós levantávamos e fazíamos uma oração de confissão. Então todo mundo em pé, orava. Depois da oração de confissão, tinha um brado de vitória. Então a gente pegava aquele pão, erguia, e pensa numa igreja, todo mundo junto dizendo, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E aí era todo mundo junto, depois que comíamos do pão. E o vinho passava, a gente já pegava e já tomava, e assim era a Santa Ceia. O cálice, o pão que orava, partia e eu comia. O cálice é aquele que foi orado que eu tomava. Década de 90 eu estava numa outra igreja, num outro estado, chegamos um domingo pela manhã, e eu fiquei sabendo que era a Santa Ceia. E não era uma Assembleia de Deus, mas era uma igreja pentecostal também. E aí eu já achei estranho, porque não vi nenhuma ornamentação diferente. Na nossa igreja, ceia, você entrava, tinha uma ornamentação diferente. Era o culto especial do mês. E aí eu falei, não, acho que não é Santa Ceia não, acho que erraram o dia. Aí daqui a pouco o pastor falou, irmãos, vamos à ceia. Eu falei, olha, é Santa Ceia mesmo. Aí abriu uma portinha do lado, entrou uma diaconisa, com uma bandeja na mão, que eu já achei estranho, porque na minha igreja não tinha diaconisa, tinha diácono. Diaconisa não. Então eu já achei estranho. E ela pega uma bandejinha e passa na minha frente com aquela bandeja, pão de forma, que parece que mediram com a reguinha 3x3 e foram cortando uns pedacinhos e colocou na minha frente. Eu lembro de ter pensado, isso não é Santa Ceia nunca. Cadê o pão? Cadê a oração do pão? Cadê o partir do pão? Não tem. E cadê depois oração de confissão, brado de vitória? Era Santa Ceia ou não era? Era, mas não era a Santa Ceia da minha tradição. Agora, entre a Santa Ceia dos irmãos e a minha tradição, tem a Bíblia. E a Bíblia não tem brado de vitória na Santa Ceia. Não tem nada disso, não é? Então, às vezes os posicionamentos teológicos não tem nada a ver com a Bíblia, tem a ver com esse ponto onde nós nascemos na fé. A minha mãe por 20 anos fez pão para uma igreja lá na cidade, que o pastor, na minha igreja, ceia tem que ser pão sem fermento. Tá bom, minha mãe fazia para ele pão sem fermento. Mas o que a Bíblia diz? Tem que ser pão sem fermento ou não? Não diz. Tem que ser a cada 30 dias? Uma vez ao mês? Toda semana? Tem uma igreja, uma co-irmã nossa, uma igreja abençoada, que os irmãos fizeram a seguinte ligação: se a Páscoa era uma vez ao ano e a ceia fica no lugar da Páscoa, então ceia é uma vez ao ano.
e os irmãos participam da ceia uma vez ao ano. Para o assembleiano, 6 meses sem ceia, está desviado. Não é assim? 6 meses sem ceia, você está desviado. Agora, tem a ver com a Bíblia ou tem a ver com tradição nossa? Tradição. Ou seja, a tradição não significa que ela é ruim e tem que ser acabada, não é nada disso. Mas simplesmente para você não olhar para o outro e dizer, nossa, que estranho. Porque estranho é sempre o outro, né? Mas de lá para cá, é o mesmo assunto. Nossa, esse povo da Assembleia é estranho, né? É a mesma coisa. Então, e às vezes quando nós vamos para a Bíblia com esse contexto todo, nós temos algumas dificuldades de interpretação. Então o trabalho do intérprete é criar pontes. Criar pontes da Bíblia para o leitor. É responsabilidade do pastor como primeiro mestre da igreja, dos outros líderes, dos outros departamentos de ensino e de todo irmão, saber ler a Bíblia e fazer assimilar o que a Bíblia tem para ele hoje, já que Paulo não escreveu nenhuma carta aos cearenses, o que a carta de Paulo aos filipenses tem a ver comigo? Ok? Então, e às vezes nós precisamos fazer essa ponte então, porque às vezes o texto fica muito bem explicado, olha, nos mínimos detalhes, mas fica lá no primeiro século e o crente pergunta, o que eu faço com isso na segunda-feira? Então nós precisamos criar uma ponte de lá para cá, para que o entendimento seja claro. Então vamos falar de alguns princípios de interpretação básicos, e nós temos que olhar para a Bíblia, do ponto de vista tanto como livro, como palavra de Deus, e vamos começar com os pressupostos literários. Alguns já foi falado aqui ontem, então eu vou passar rapidinho. A Bíblia é um livro antigo, há um distanciamento cultural, nós estamos aí há mais de 3 milênios do Antigo Testamento e há mais de 2 do Novo, precisamos considerar esse fato. A Bíblia não foi escrita em português, você viu ontem, a Bíblia não foi escrita na cultura ocidental, foi na cultura, o que você ouviu ontem? Oriental. Isso muda? Muda. Por quê? Porque a categoria de pensamento é diferente. Vou dar só um exemplo aqui. Jesus morreu que dia? Sexta-feira, não é? A hora nona, você entra a hora nona ou a hora sexta para trabalhar? Você percebeu que tem que fazer uma ponte de lá para cá, né? Então, a hora nona, 3 horas da tarde. Mas Jesus falou que era 3 dias e 3 noites, não seria 3 dias e 3 noites? Sexta-feira, 3 horas da tarde, sábado, 3 horas da tarde, 1 dia, domingo, 3 horas da tarde, 2 dias, segundo, 3 horas da tarde, 3 dias. Não é assim que nós contaríamos? Isso é a mentalidade ocidental. Na cultura oriental, você falar 3 dias e 3 noites, ou ao terceiro dia, é a mesma coisa. Então, sexta, sábado e domingo, terceiro dia. Então é uma questão de cultura oriental e cultura ocidental. Um outro problema que nós enfrentamos uma dificuldade é que os escritores bíblicos já morreram. Você já pensou se tivesse como mandar um WhatsApp para Paulo? Paulo, olha, nós já discutimos aqui, já debatemos há milênios, não chegamos à conclusão qual era o teu espinho na carne. Diz aí para nós, qual era o teu espinho na carne? Pronto, irmão, acabava toda a discussão teológica. Acabava tudo, não é? Você era solteiro, queria, como ele respondeu aos Coríntios, você gostaria que os homens ficassem como eu? E para por aí, como você como? Solteiro, a esposa abandonou quando se converteu, era porque era membro do Sinédrio, tinha que ser casado, não era, gera uma dúvida, uma discussão, mandava um WhatsApp que resolvia o problema. Lucas foi um perito, Lucas fez um trabalho de pesquisa muito avançado para escrever o Evangelhos e Atos, mas ele vai dizer lá em Atos capítulo 20, assim como Jesus disse que é bem mais aventurado dar do que receber. Tá, e disse onde? Qual a fonte? Que nos Evangelhos você não encontra uma palavra assim de Jesus exatamente, não é? Lucas, qual é a fonte que você usou para... Faltou aí a nota de rodapé, se fosse um trabalho acadêmico, né? Citar a fonte. Então, se nós pudéssemos ter acesso aos escritores, nós resolveríamos muitas questões de interpretação bíblica, né? Mas isso não é possível, então, isso faz com que nós tenhamos que lidar com algumas dificuldades e vamos lidar com ela até a volta de Jesus. Não vamos resolver. Então, os pressupostos literários. Agora, os pressupostos teológicos. E aqui entra um diferencial, porque a Bíblia é um livro divino humano.
Olha o que Pedro disse: primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais, olha a ênfase, né? Nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, foram homens que falaram sim, mas da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia é um livro divino humano. E nós não podemos mexer nesse ponto da doutrina das Escrituras. Assim como você diz que Jesus é 100% Deus e 100% homem, nós aplicamos isso à Bíblia também. Ela é 100% divina e 100% humana, nem mais e nem menos. E esse é o grande diferencial, porque nos livros meramente humanos, como nós ouvimos de Machado de Assis aqui ontem, e de outros livros, você compra o livro e nem sabe onde o autor está. Muitos já até morreram e você não tem acesso mais ao autor. Mas a Bíblia não. A Bíblia é um livro divino humano, e sempre que você abre a Bíblia, o autor está presente com você em todos os momentos. Então, não podemos tirar esse pilar da doutrina das Escrituras. O pressuposto teológico para a interpretação da Bíblia é que ela é um livro divino e humano. É um livro que precisa ter fé. João vai escrever que aquilo que ele escreveu, e podemos aplicar as Escrituras, foram escritos para que nós possamos crer em Jesus. Não precisa ter fé para você fazer uma análise do impacto da AD Montese aqui em Fortaleza. Não precisa ser crente. Você pode usar algumas ferramentas da sociologia e chegar a algumas conclusões. Não precisa nem crer em Deus, nem crer na Bíblia, para fazer estudos de religião. Mas para você entender a mensagem cristã, um pressuposto da fé é necessário. Se você crer em Gênesis 1 em 1, você crê na Bíblia toda. Se você nega Gênesis 1 em 1, você negou toda a Bíblia. Então é necessário de fé, porque nós precisamos crer, nem sempre vamos entender. Eu lembro de uma oração de um jovem no final de uma aula de escola dominical, que nós tratamos sobre a soberania de Deus, e aí a nossa mente é limitada, né? E chega a um ponto que nós apenas nos curvamos diante do mistério de Deus. E eu lembro que a oração dele foi: Senhor, me dê graça para continuar te servindo, mesmo sem entender algumas coisas. Ele estava dizendo: eu creio, mas não entendo. E nós temos que entender que nós não vamos entender tudo, e não dependemos, a graça de Deus em nós, ela supre a necessidade de entendimento teológico, às vezes, que nós julgamos até necessários em últimas análises. Por exemplo, eu tive um avô que morreu com 94 anos, um homem crente, fiel a Deus, com muita dificuldade de leitura. Se você pedisse para ele explicar detalhes simples da teologia, ele não sabia explicar, mas era um homem crente, que cria em Jesus. Porque quando nós aceitamos a Jesus, quando nós temos um encontro com Deus, quando nós cremos pela fé no sacrifício de Jesus, somos salvos, naquele momento, instantaneamente nós somos justificados, santificados, adotados, glorificados já. Em parte porque recebemos o Espírito Santo, nós naquele momento recebemos todos os benefícios da justificação, regeneração, santificação, adoção, sem entender uma vírgula de justificação, regeneração, adoção e santificação. Nós recebemos o benefício sem a compreensão. Por isso que a salvação é pela graça e não pelo entendimento teológico que você tem. Então nós precisamos crer, mesmo naqueles pontos assim, olha, é difícil de entender, mas se a palavra revela assim, talvez seja dificuldade para entender hoje, vou entender amanhã, ou eu vou ter que me curvar ao mistério de Deus, que foi revelado nas Escrituras. Por exemplo, a Trindade é um ponto que nós conseguimos entender até um ponto e depois não mais. Precisamos da iluminação do Espírito Santo, porque é um livro
divino humano. Olha o que Paulo vai dizer aos Coríntios, e esse texto é um texto bastante mal interpretado. Paulo vai dizer assim, explicando a sabedoria divina e a sabedoria deste mundo, Paulo vai dizer: nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vamos parar aqui. Como que a maioria dos crentes entende esse versículo? Pastor, quando estivermos no céu, olha, aí vai ter coisas que os nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram, porque o que Deus tem preparado para nós lá é coisa extraordinária. Isso é verdade? Sim, é verdade, mas não a verdade desse versículo, porque tudo isso que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e jamais penetrou o coração do humano, essas coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, Deus, porém, revelará ou revelou? Revelou a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo a profundeza de Deus. Então, o que Paulo está falando é que há uma sabedoria do mundo, que provém da ciência, do conhecimento que pode ser adquirido através do ferramental das coisas deste mundo, mas há uma sabedoria que é divina, que provém de Deus, que somente pode ser ministrada à mente de uma pessoa, um conhecimento por meio do Espírito. Então há coisas que você entende, mesmo sem ter conhecimento profundo de outras áreas, não depende às vezes de ter um doutorado pendurado na parede para entender coisas que você entende. E por que você entende? Porque você é um queridinho do Senhor, ou você é mais inteligente, ou porque você foi um sortudo? Não, você entende certas coisas do que muito mais pessoas aí, com a mente brilhante nesse mundo, por uma única diferença: graça de Deus e o Espírito Santo que está em você. É o Espírito Santo que ministra na sua mente aquilo que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram, coisas extraordinárias, profundezas de Deus, sondadas pelo Espírito Santo, é ministrada ao seu coração e ao meu. E ele gera convicção de que aquilo que está na palavra é a verdade. Eu não vi Jesus e você também não. Teve muitas pessoas que viram Jesus, sabiam da sua estatura, a cor da sua pele, o tom da sua voz, a cor dos seus olhos, mas nunca o reconheceram como Senhor e Salvador de suas vidas. Eu nunca vi Jesus, você também não. Não vi nem ele sendo crucificado, que a crucificação foi pública, a morte, a ressurreição não, mas somos testemunhas de algo que nós não vimos. Somos testemunhas da ressurreição, porque o Espírito Santo ministra no meu coração e no seu, na minha mente e na sua, que embora os nossos olhos não viram Jesus em carne neste mundo, nós cremos que Ele se manifestou entre nós, viveu, morreu, ressuscitou e está à destra do Pai e voltará para nos buscar. É uma ministração do Espírito Santo ao meu e ao teu coração. Assim como Pedro, Jesus disse para ele: olha, não foi carne e sangue que te revelou, você não chegou a essas conclusões por meios naturais, mas é o Espírito Santo que te revelou. Então, nós precisamos entender que a Bíblia é um livro divino humano, é preciso ter fé e dependemos da iluminação do Espírito Santo. E claro que essa iluminação pode ser um processo na vida do crente, o que normalmente nós vamos compreendendo. Por quê? Tem um detalhe: nem tudo foi revelado. Deuteronômio 29 já vai dizer que aquelas coisas que foram reveladas são para nós e nossos filhos, mas há coisas que não foram reveladas. Paulo vai dizer aos Coríntios, capítulo 13, que em parte nós profetizamos, porque em parte foi revelado. Nós profetizamos, nós pregamos dentro de um limite chamado revelação. E aí ele vai dizer assim: olha, quando eu era menino, eu pensava como menino. Eu tinha uma visão de mundo de um menino. E sabe aquele argumento, se você é pai, talvez já tenha usado, né? Aquelas perguntas assim que você olha, você não está na idade de entender ainda, e aí você diz assim: quando você crescer, você vai entender. Já usou esse argumento para os filhos? Ou para a filha? Quando você crescer, você vai entender.
e tem coisas que nós vamos crescendo na fé e vamos entendendo. Certo dia um aluno disse assim: pastor, eu nunca vi isso nas Escrituras. Eu falei: e está aí há 2000 anos, queridos. Por quê? Porque ele sempre lia, mas não compreendia, até um momento em que o Espírito Santo abriu o entendimento dele para entender aquela Escritura que ele estava lendo. Agora, precisamos entender o propósito. E o propósito das Escrituras está nesse versículo. Vocês examinam as Escrituras, Jesus falando aos fariseus, vocês examinam as Escrituras, estudam ela muito, porque vocês julgam que nelas vocês vão encontrar a vida eterna. Agora, são estas mesmas Escrituras que testificam de mim. Então, qual que é o propósito da Bíblia? Testificar de Jesus. Esse é o propósito, dar testemunho de Jesus. Porque às vezes nós olhamos para a Bíblia e podemos fazer da Bíblia simplesmente olhar para ela do ponto de vista literário, como eu disse. Você pode ser um grande doutor em Bíblia e nunca ter tido um encontro com Jesus. Pode ser um especialista em história da Bíblia, em literatura, em gêneros literários, ser 1 milhão de coisas relacionadas à Bíblia, mas se você não tiver um encontro com Jesus, vai ficar no campo da literatura. E nós temos muita gente assim nesse mundo, gente que conhece a Bíblia melhor que eu e que você, mas olham para a Bíblia simplesmente do ponto de vista literário e chegam até as conclusões: Jesus, o maior filósofo que existiu, o maior psicólogo que existiu, e aí chega Jesus, o maior, 1 milhão de coisas, mas só aquele que nasceu de novo diz: Jesus é o meu Senhor e Salvador. Este é o propósito das Escrituras. As Escrituras têm um tema, que é Jesus e a obra da redenção. Nós precisamos olhar para a Bíblia a partir desta perspectiva, de que Jesus e a obra da redenção é o tema central das Escrituras, e encontrarmos Jesus na Bíblia, ter um encontro pessoal com Ele. Para nós, às vezes para o teólogo, a Bíblia se resume em doutrina, e o seu Evangelho se resume em doutrinas e costumes e etc. Mas o Evangelho na Bíblia é relacionamento com Deus. A verdade na Bíblia não é um conceito, a verdade na Bíblia é uma pessoa. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então encontrar a verdade é encontrar uma pessoa, encontrar Jesus. Certa vez uma irmã estava num grupo de estudo bíblico, e tinha uma outra irmã coordenando os estudos, e passou do lado da irmã e viu que a Bíblia dela estava bem velhinha, as páginas bem amarelas já, e ela disse assim: olha, está na hora de trocar essa Bíblia, viu? E terminou a aula, aquela irmã chegou para a professora e falou assim: olha, a senhora tem razão, minha Bíblia está bem assim, surradinha já, mas eu vou explicar o porquê que ela está assim. Eu uso ela todo dia, e depois que eu acabo de limpar a minha casa, a lavar as louças, então eu vou para aquele lugar que tem mais luz, onde o sol bate lá na minha casinha lá, e coloco a Bíblia lá, e acho que o sol bate nela, então as páginas vão ficando amarelas, porque eu uso ela todo dia. Ah, tem uma coisa, eu não sei ler, mas eu abro a minha Bíblia todo dia, viro uma página, coloco a minha mão sobre ela, e faço a seguinte oração: Jesus, eu não sei ler o que está escrito aqui, mas tudo o que estiver de bom, coloque aqui no meu coração. Isso é cristianismo, isso é relacionamento com Deus. Então, o propósito das Escrituras é encontrar Jesus. Não, pastor, eu vou fazer do razão dos meus estudos na teologia, saber como vai ser o corpo espiritual no céu, o corpo ressurreto. Você vai morrer, querido, não vai encontrar, porque nem Paulo respondeu. Então, tem a teologia bíblica, ela se fundamenta num tripé: criação, queda e redenção. Do Gênesis ao Apocalipse, criação, queda e redenção. E desse tripé, então, Jesus e a obra da redenção é o tema das Escrituras. Quando nós olhamos todo o Antigo Testamento, é a preparação. Quando olhamos para os Evangelhos, é a manifestação. Atos é a propagação. As cartas, a explicação. E Apocalipse, a consumação da história de salvação que Deus propôs para nós. Então precisamos entender este propósito. O propósito das Escrituras é encontrar Jesus.
Olha o que disse o nosso saudoso pastor Antônio Gilberto: a Escritura é a revelação de Deus à humanidade. Seu autor é Deus mesmo, seu intérprete é o Espírito Santo, seu assunto central é Jesus Cristo. Amém? E um dia perguntaram ao pastor Antônio Gilberto, não sei se você conhece parte da história dele. O pastor Antônio Gilberto esteve envolvido com a NASA, em muitas pesquisas, um homem muito inteligente, chegou a conversar por alguns minutos com Einstein. Ele estava nos Estados Unidos num trem, soube que o Einstein estava no mesmo trem, pediu uma conversa, conversaram um pouquinho. Esse homem com a mente brilhante que era o pastor Antônio Gilberto. E uma vez alguém abordou ele e falou: pastor, o senhor não é um homem ignorante, o senhor é um homem inteligente. Porque nós, irmãos, às vezes, principalmente nós, pentecostais, recebemos uma caricatura de que crente pentecostal é pobre e ignorante, assim? Eu falo: não, o senhor é um homem inteligente, um homem sábio. Então, se eu estivesse falando com ignorante, que Jesus fica aí pregando que Jesus está vivo, é até uma coisa, mas o senhor não, o senhor é um homem inteligente, um homem que conhece de ciência. Como que o senhor pode falar que Jesus está vivo? Como que o senhor pode provar que Jesus está vivo mesmo? Eu falei: meu querido, isso é a coisa mais simples do mundo. Falei com ele hoje pela manhã. Só o crente tem condições de dar uma resposta dessa, porque o crente tem relacionamento, não com Jesus da história e da literatura, mas com Jesus Cristo vivo e ressurreto, aquele que inspirou também o texto sagrado. Então o propósito das Escrituras é encontrar Jesus. Agora, a exegese, a hermenêutica, é uma ciência bíblica, e como ciência ela tem regras, e as regras são importantes, não é? Lá em São Paulo tem algo bastante parecido com aqui de Fortaleza, né? Nós estávamos no trânsito aqui, e daqui a pouco, do nada, o irmão parava, pé no freio, parava. Daqui a pouco ele acelerava e saía. Chegava no outro, parava de novo, não é? Porque tinha um negocinho lá em cima, vermelho, amarelo e verde, né? Se tiver amarelo, vai vir qual a sequência? Amarelou, vai vir o quê? Vermelho. Nunca vai vir verde. Aqui em Fortaleza, lá em São Paulo, em Curitiba, Rio de Janeiro, Estados Unidos, a Europa, vai assim: amarelou, vermelho. Nunca vai ser verde. É uma regra, isso regulamenta o trânsito. Então não é possível que você fale: não, quer saber, acho que está vermelho, eu vou interpretar de outra coisa. E pegar e acelerar no vermelho. Você pode fazer isso? Não pode? Claro que pode. Você não é proibido fazer isso, não é? Se você chega do outro lado é outra história, mas proibido você não é. Vai gerar um problema para você, com mais pessoas que estão com você no carro. Proibido não, mas o semáforo, que tem nomes diferentes em lugares diferentes, né? Ela tem uma regra, regrinha simples de 3 cores que regulamenta o trânsito. Então é importante que a gente tenha algumas regras de interpretação bíblica, para não acontecer algumas coisas, que aqui eu tenho certeza que não acontece, mas lá em São Paulo, tem os pregadores lá, que às vezes eles olham assim: ei, irmãos, olha, não está na Bíblia, mas parece que eu estou vendo. Aqui não tem, mas lá tem bastante, não é? Porque eu falo: mas não está na Bíblia, está vendo onde então? Porque daqui a pouco, se não está na Bíblia, você está vendo uma coisa, eu posso falar: não, eu estou vendo outra. Aí o outro fala: não, mas eu estou vendo outra. E aí está todo mundo olhando para o mesmo versículo, cada um vendo uma coisa. Então, as regras de exegese bíblica, de interpretação, servem para que a gente normatize então um pouco a interpretação bíblica, para que eu e você possa olhar para o texto: ó, isso aqui é isso aqui mesmo. Não é? Então vamos caminhar um pouquinho aqui rápido, eu nem sei quanto tempo eu fui, já quanto eu tenho. Vai me dizer, tá bom. Uma regra fundamental: a Bíblia interpreta a própria Bíblia, isso não é novidade para você, é a palavra de Deus que tem a última resposta. Mas aqui, olha, primeiro princípio: é preciso tomar o quanto seja possível as palavras no seu sentido usual e comum. Okay? Quando você lê na Bíblia rio, o que você pensa? Você pensa em areia? Não, você pensa em rio, né? Se você fala assim: avião, você pensou o quê? Numa Ferrari? Não, você pensou num avião, então passa aqui em cima rápido, né? Então as palavras carregam sentido,
E nós precisamos tomar a palavra no seu uso mais usual e comum. E tem muitos... Qual que é o objetivo desse princípio aqui? Evitar o que nós chamamos de alegoria. Alegoria é sempre querer buscar um sentido espiritual por trás de uma palavra. O que está escrito aí? Está escrito pomba, corvo, lá que Noé soltou na arca, né? Da arca. O que significa isso, hein, pastor? Como assim que significa? Não, porque o pregador passou lá e disse que corvo é crente mundano, carnal. Está na igreja, depois voa para o mundo, volta de novo. Falei, mas é isso mesmo? Pastor, está certo esse negócio? O corvo significa crente carnal? Falei, não, querido, mas onde ele tirou isso na Bíblia? Não sei de onde ele tirou, mas disse. Não, é que Noé usou a inteligência. Por que Noé soltou um corvo e soltou uma pomba? Primeiro, elefante não voa, estava na água, tem que soltar um bicho que voava, né? Então soltou um corvo, uma pomba. Corvo, você sabe, se tivesse corpos em decomposição, seria atraído, ele saberia que a água teria baixado, usou a inteligência. Não tem nada a ver com um crente que vai para o mundo e volta para a igreja. Então não tiraram isso. Lucas 10 é a parábola do bom samaritano. Eu cresci ouvindo essa parábola na igreja e eu achava interessante como os pregadores pregavam esse texto, né? Bom samaritano, você conhece a parábola? Bom samaritano é Jesus, o pecador somos nós, aquele que o diabo veio e te deu uma pancada, deixou você julgado, mas Jesus veio, levou você para a igreja, deixou os cuidados do Espírito Santo, não é? E deu 2 dinheiro para ele, 2 denários ou 2 dracmas, depende da tradução, e aí dizia assim, e aí ia dando significado, e as 2 dracmas? 2000 anos, ano 2000 Jesus volta. Cresci ouvindo isso. Falei, meu Deus, 1998, eu lembrava das pregações, 1999, anos 2000, agora Jesus volta. Cresci ouvindo, que as 2 dracmas significavam 2000 anos, chegou ano 2000, Jesus não veio, 2001, também não, e os pregadores pararam de falar que as dracmas significavam 2000 anos. Agora, de onde que tiraram que Jesus era o bom samaritano? Jesus nasceu em Samaria? Ou seja, vai buscar um significado além da palavra comum, significado comum da palavra, né? Então tem um contexto para ser estudado. Gênesis 1:26 é uma outra história. Então por que nós precisamos de regras? Para evitar essas interpretações que não edificam, e não é o propósito da Bíblia, mas também perceber aquilo que é uma manipulação das Escrituras. E eu estava no culto e o pregador, a mensagem dele foi simples, objetiva. Se você está com alguma dificuldade, não fica batendo, não importa aqui ou lá, vá direto a Jesus, clame por ele, amém. Se ele tivesse parado por aí, teria sido uma bênção. Mas 5 minutos no final, ele vem com uma história. Agora, irmãos, Deus tem uma revelação nova para vocês aqui. Aquela assim, corra, pega, promoção, picanha 1,99, que você ouve assim, é daquele jeito. E aí todo mundo já ficou, né? Porque, irmãos, falou para nós, pentecostais, falou que tem uma nuvem do seu lado, você já assusta. Falou, olha pastor, estou vendo, você nem ouviu primeiro, a perna já treme. E a gente, e Agostinho disse, Lutero disse uma fala muito interessante, escreveu, mesmo que o pregador faça chover fogo do céu, tudo que ele falar precisa passar pelo crivo das Escrituras. E ele falou, irmãos, abra a tua Bíblia aí, Gênesis 1:26, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar. E parou. Você quer dominar sobre os peixes do mar? Você quer ter um aquário cheio de peixes em casa e dominar sobre eles? Quem tem uma nota de 100 aí? O que tem na nota de 100? Tem uma garoupa, tem um peixe. Você quer dominar sobre os peixes do mar? Como a Bíblia diz, promessa para a tua vida? Traga uma nota de 100 aqui na frente. E aí já levanta a crente com nota de 100, traz para dominar sobre os peixes. Aí ele já até inventou um negócio, domine sobre os animais selvagens. E o que tem na nota de 50? Uma onça. Quer dominar sobre a onça? Traga uma de 50 aqui também. Domine sobre as aves do céu. E foi tirando dinheiro. Então não é uma interpretação inocente, não é que não edifica, mas também não é uma heresia, não. Aqui é uma manipulação das Escrituras. Por isso que nós precisamos de regras.
para poder saber quando existe. Porque às vezes a gente vê alguns irmãos interpretando, é até um absurdo, mas eu penso, será que ele crê nesse absurdo? Porque se ele estiver crendo, eu vou até respeitar. Mas se é uma manipulação das Escrituras, a gente precisa corrigir, porque isso não edifica. Tomar o texto, a frase no conjunto, então a palavra no conjunto de frases. Porque a palavra fé, normalmente significa confiança, mas nem sempre significa confiança, não é? Por exemplo, a palavra manga, o que significa a palavra manga? Sem acento, tá? Manga. Se estiver do lado da banana e do abacaxi, é bem provável que seja uma fruta, né? Se estiver do lado da tesoura, da linha, pode ser que seja a manga da camisa, não é? E tem muitas outras coisas que manga pode significar, vai depender do contexto que a palavra está inserida então na frase. Então a palavra fé, por exemplo, em Gálatas 1:23 vai dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que no passado procurava destruir. Então fé aqui é o próprio evangelho, a própria doutrina bíblica. Então nós temos que tomar a palavra no seu uso comum, primeiro princípio. O segundo princípio, a palavra dentro do seu contexto, não é? E nem sempre a mesma palavra tem o mesmo significado, até por autores diferentes, né? Porque outro dia o jovem falou, pastor, por que eu não posso amar o mundo e nem as coisas que no mundo há? Se Deus amou o mundo de tal maneira. Eu não posso amar o mundo, mas Deus amou o mundo, não é? Então, é evidente que você deu risada, porque você sabe que mundo num versículo e mundo no outro, embora seja a mesma palavra até no grego, não significa a mesma coisa. Então nós temos que olhar para a palavra dentro do seu contexto. Então cuidado quando você for fazer um estudo de palavra e pegar lá, nossa, essa palavra aparece 30 vezes na Bíblia. Cuidado que nem sempre é o mesmo significado, né? Porque precisa levar em conta o contexto. Então toda vez que nós formos olhar para o texto bíblico, precisamos pensar nessa tríade de análise. Análise literária e gramatical, histórica e cultural e teológica. E o que quer dizer então essas análises aqui? Análise literária e gramatical. Que tipo de texto eu estou lendo? Você sabe que a palavra Bíblia, né, vem de biblia no grego, que significa livros. Então nós temos um livro que na verdade é uma pequena biblioteca de livros. Livros diferentes com textos diferentes. Nós temos muitos gêneros literários dentro de um único livro que nós chamamos hoje de Bíblia. Então, que tipo de texto eu estou lendo? Eu estou lendo o Evangelho? Eu estou lendo um texto poético? Eu estou lendo uma profecia? Onde eu estou lendo? Porque isso influencia na interpretação? Sim ou não? Sim, porque eu não posso abrir a Bíblia do nada e ler um determinado texto e usar o mesmo método de interpretação que eu uso para ler um evangelho ou uma narrativa, um texto poético ou profético, por exemplo. Eu encontrava um rapaz todo dia, por causa de trabalho, e o nome dele era Marcelo. E encontrei ele numa segunda-feira, falei, ele não era crente, a gente estava sempre conversando sobre a Bíblia. Eu falei, e aí Marcelo, tudo bem? Ele falou, pastor, não está bem não. Ontem eu estava em casa, acabado, arrasado, lembrei nas nossas conversas, peguei a Bíblia e fui ler a Bíblia. Falei, e aí? E aí fiquei pior do que eu estava. Pior do que eu estava. Falei, mas o que aconteceu? Não, o que aconteceu? Deus vai acabar comigo, Deus vai me destruir. Falei, mas o que aconteceu, Marcelo? Não, eu abri a Bíblia lá, tal de Jeremias, não sei o quê, e comecei a ler. Se você ver a pancada, não, Deus vai acabar comigo mesmo. Então parei de ler porque fiquei pior do que eu estava. Falei, Marcelo, não é assim que lê a Bíblia, não é? Não é você abriu num texto profético que tinha um endereço certo para um determinado povo. Que você pertence àquele povo? Não. Estava fazendo o que ele estava fazendo? Também não. Então, primeiro o texto foi para aquele povo. Se você não pertence àquele povo, que eles nem existem mais, se você não está fazendo o que eles estavam fazendo, apenas aprenda a lição e fique esperto. Mas Deus não vai acabar com você, porque o texto teve um destinatário, não é? Então a gente precisa entender. Análise literária que parte da Bíblia, análise gramatical. Você está entendendo as palavras que estão no texto? O pastor Guilherme falou que ontem a gente precisava, ninguém lê a Bíblia com dicionário, mas às vezes precisa. Porque palavras são como uma ponte que liga uma ilha na outra.
Então, se você lê 10 versículos e tem 5 palavras que você não entende, não, pastor, deixa aí, vamos continuar a leitura. Uma hora Deus resolve isso e Ele revela assim. Não, querido, não vai acontecer. Você vai ter que ler, essa palavra não entendo, marca ela, vai para um dicionário, vê o significado, volta, faça a leitura de novo, para você poder entender o texto, porque, às vezes, como eu disse, às vezes não é a tradução, pode ser que a tradução que você tem é uma tradição antiga também, não é, usando o irrisão ainda, como você viu ontem, não é, e que é que esse negócio de irrisão, não é, e se eu perguntar para você quantos côvados de altura você tem, vai ser difícil você responder também, então tem que fazer aí, colocar para o brasileiro de hoje, né, tá bom, então vamos correr aqui. Tem muito gênero literário, como eu já disse. Olha o que disse o Melancto, que foi um grande companheiro de Lutero. Você não entenderá a Bíblia teologicamente enquanto não entendê-la gramaticalmente. Por isso que tanto Lutero e os reformadores insistiam na educação dos crentes, principalmente para poder ler a Bíblia. Porque se você não entender o que está escrito gramaticalmente, você não vai entender teologicamente. E se você não entende gramaticalmente e vai pregar, não, pastor, eu estou lendo aqui, eu vou, e vai pregando, fica como eu estava conversando com o pastor Moser, não é? Eu estava conversando há pouco com o pastor e eu lembro de alguém que disse assim: pastor, o senhor ouviu a pregação de fulano tal dia? Eu falei, não ouvi. Olha que palavra, hein? Que palavra, que pregação profunda, pastor, estava até difícil de entender. Mas que palavra, que pregação profunda, que estava até difícil de entender. Então, se o crente não conseguiu entender o que o pastor estava falando, poderia ser um problema do crente que estava ouvindo? Sim, mas às vezes tem gente que gosta de usar o púlpito para mostrar o quanto sabe falar bonito, não sei porque toda pregação ele tem que usar 15 palavras hebraicas e 3 no grego, toda vez para falar que sabe grego e hebraico, não é? E aí para os irmãos falar, que palavra, hein pastor, que pregação, hein? Olha que teologia, mas entendeu alguma coisa? A gente não está entendendo, então a gente precisa fazer que a mensagem seja entendida enquanto o crente lê a Bíblia, enquanto ouve a pregação, para poder lembrar depois daquilo que foi pregado. Então, entender gramaticalmente é necessário, há essa necessidade para que você possa entender a mensagem que é pregada depois, né? Qual o contexto histórico e cultural da época do texto? Então, literária que parte da Bíblia. Eu estou no Antigo Testamento ou estou no Novo? Evangelhos ou cartas? Agora, qual foi o contexto? Qual a história? Onde foi escrito? Israel, Egito, Mesopotâmia, antes do cativeiro babilônico ou depois do cativeiro babilônico? Não é? Tem que fazer essas perguntas. Porque Israel, o povo de Israel, porque Israel, a gente tem que tomar cuidado quando cita Israel. Qual é a época? Reino Unido, Saul, Davi, Salomão, Israel, nação toda. Agora, se você, porque o povo de Israel, irmão, quando foi para o cativeiro babilônico, não, o povo de Israel não foi para o cativeiro babilônico. Quem foi o povo de Judá. Porque depois de Roboão e Jeroboão, o reino se dividiu. Não é? Israel, reino do norte, capital Samaria, Judá, reino do sul, capital Jerusalém. Não é? Depois do cativeiro, profetas maiores e menores, mas os profetas menores têm aqueles que profetizaram antes do cativeiro, profetas que profetizaram depois do cativeiro babilônico. Ageu, Zacarias e Malaquias. Pastor, quando Zacarias estava lá nos rios da Babilônia, olhando aquele lugar, aquele acampamento, ele falou, não, Zacarias não foi, querido. Zacarias é pós-cativeiro babilônico. Qual foi o período? Qual a história? Qual é o contexto cultural? Eu preciso entender qual foi a época, para não colocar na boca de Isaías uma profecia para Israel, porque ele não profetizou para Israel. Isaías 1:1, ele profetizou para Judá, Jerusalém, nos dias de Acás, Jotão e Ezequias. Tem que voltar lá para o livro dos reis, colocar Isaías lá dentro, para entender por que ele disse o que disse. Senão eu coloco na palavra de Jeremias um contexto da história que ele não viveu. Ou acontece como Marcelo, eu leio a profecia e esqueço que teve um destinatário primário, e fora do contexto faço uma leitura simplesmente de lá para cá. Então, qual é o contexto? Para chegar à conclusão teológica, e olha só o distanciamento geocultural, né? Nós estamos no Brasil, Ocidente, foi escrito no Oriente,
Olha só, mudou alguma coisa ou não? Mudou, né? Quase nada, né? Olha só, uma ilustração aqui de Jesus indo com Maria para o Belém, né? Não foi assim que nós viemos para cá, né? Também não foi nesse, mas mudou bastante, não mudou? Olha só, para você entender, nossa, 2, 3 dias para chegar a uma distância dessa, né? E olha que rapidinho, pastor. Mudou, é outra história, outro contexto. Então nós precisamos mergulhar no contexto bíblico para a mensagem entender o que está acontecendo lá, para depois fazer a ponte de lá para cá. Vamos usar esses minutos para colocar um pouquinho na prática tudo isso que nós falamos. Abra a tua Bíblia em Lucas 19. Esse é o texto que quando você for ler a Bíblia e meditar nas Escrituras, escolha um momento adequado para o estudo. Outro dia um jovem chegou, pastor, estou com dificuldade para ler a Bíblia. Eu falei, o que está acontecendo? Falou, eu abro a Bíblia, já abro a boca junto. É um sono misterioso, pastor. Eu abro a Bíblia, já abro a boca junto, é um negócio assim. Falei, mas que horas, se você estiver lendo a Bíblia 3 horas da manhã, meu querido, metade de você dormindo, já vai acontecer isso mesmo. Não, pastor, qualquer hora, eu abro a Bíblia e abro a boca, já abro junto. Falei, vamos fazer um teste aqui, quando você fica rolando as páginas do Instagram, abre a boca também? Não, pastor, interessante, não. Interessante. Falei, querido, você ora antes de ler a Bíblia? Olha que não oro também, pastor. Então comece a orar antes de ler a Bíblia, porque a palavra de Deus, viva, eficaz, ela te molda, é o espelho da alma, como diz Tiago, ela revela quem é o teu coração. E o diabo não quer que você se aproxime da Bíblia, então ora, pode ser espiritual, porque se você abre a Bíblia, abre a boca junto, mas às vezes tem crente que deixa, não, pastor, hoje eu não fiz meu devocional, tem que fazer, e quando vai fazer? Nossa, eu já estou dormindo, mas eu tenho que fazer, aí leu a Bíblia como um religioso e não entendeu nada, foi dormir, e nem sabe, não, graças a Deus cumpri meu devocional. Não, escolha um tempo adequado, bom para vocês, que você esteja acordado, não é? Papel e caneta, lápis, e comece com uma oração para poder meditar. Olha só, Lucas 19. Se você pegar ao meio da Revista e Corrigida, que é o que nós crescemos na Assembleia de Deus, ou pegar a ARA ou a NAA, esse texto a perícope tem um título, Zaqueu o Publicano. Mas se você pegar a NTLH, o título é outro, Jesus e Zaqueu. E as 4 versões são da SBB. E aí, qual é o problema, né? É que lá, pastor, então os editores decidiram, o Espírito Santo errou nessa Bíblia, acertou na outra, um é inspirado, outro não é. Não, títulos de perícopes não fazem parte do texto original. Então é uma questão editorial mesmo. A gente pode mudar ali. Então, o que eu coloquei? Compara as traduções. Comparar as traduções é algo extraordinário. E o ano passado, celebrando o nosso jubileu, nossos 75 anos de existência da SBB, nós lançamos Bíblia Traduções SBB. Então nessa única Bíblia você tem 5 traduções, tradução brasileira, Almeida Revista e Corrigida, Almeida Revista e Atualizada, NAA, essas 4 na mesma coluna, e depois embaixo a NTLH. Numa única Bíblia você compara todas as traduções. E por que isso é importante? Olha só, lembra que nós temos que fazer algumas análises, análise literária e gramatical, histórica e cultural e análise teológica, para entender qual é a mensagem que vem de lá para cá, aquilo que tem, tudo bem, tem coisa que era da igreja de Corinto, mas há uma mensagem que é universal. Então, aqui nós vamos fazer essas análises ao mesmo tempo, rapidinho aqui em alguns pontos. Por exemplo, análise literária, que parte da Bíblia eu estou lendo? Que parte da Bíblia eu estou lendo? Os Evangelhos. Okay? Então, se você estudou um pouquinho mais, Lucas faz parte de um grupo de evangelhos que nós chamamos de evangelhos sinóticos. Se você estiver lendo nos evangelhos sinóticos, em Lucas, procura se também esse assunto não tem em Mateus e Marcos. Se você está lendo em Mateus, será que não tem Marcos e Lucas? Está lendo em Marcos, será que não tem Mateus e Lucas? E compare, porque isso é importante, porque por falta de comparar, às vezes a gente comete alguns equívocos. Por exemplo,
Tem pregadores que dizem, irmão, Jesus estava lá crucificado, e interpreta de um jeito os ladrões, que diz assim, olha, um ladrão, era mau mesmo, um era terrível, né? Se você é o Filho de Deus, desce daí, salva a ti, salva a nós mesmos. Mas o outro não, o outro era quase um ladrão bonzinho, né? Por isso que estava lá na cruz, porque o outro, e coloca 2 pesos e 2 medidas, não é? Porque ele só leu um dos evangelhos. Se ele lesse, então, comparasse os textos, então, por exemplo, Mateus vai dizer que os 2 ladrões, junto com a multidão, zombavam de Jesus. Num determinado momento daquela zombaria, um deles olha para Jesus e começa a perceber coisas que não tinha percebido, porque ele estava zombando junto com a multidão, mas num determinado momento, o Espírito Santo abriu os olhos dele para enxergar além do que aquele homem Jesus que ele conhecia, e ele disse, lembra de mim, Senhor, quando entrares no teu reino, porque eu mereço estar aqui, meu colega, você também, mas ele não. Mas ele estava zombando num primeiro momento, não é? Quando eu li a parábola, para entrarmos no texto, quando eu li a figueira, que Jesus amaldiçoou e ela secou, lá em Marcos, a primeira vez eu falei assim, não, tem alguma coisa errada, ou Jesus foi injusto, ou eu não estou entendendo alguma coisa, porque Jesus foi procurar, estava com fome, foi procurar figo, numa época que não era época de figo, e a figueira não tinha figo, porque não era a época, e porque ela não tinha figo, Jesus amaldiçoou, mas não era época de figo, que coitado, que injusto, né? Então, ou Jesus foi injusto, ou eu não estou entendendo alguma coisa. Qual das duas hipóteses aqui? Eu não estou entendendo alguma coisa, porque Jesus não podia ter sido injusto, né? Então, quando a gente lê os outros evangelhos e compara, vai perceber que Jesus, de longe, viu a figueira cheia de folhas. E aquele tipo de figueira, primeiro nascem os frutos, e depois vêm as folhas para proteger o fruto. Então, de longe, se Jesus viu uma figueira com folhas, qual é a lógica? Se tem folhas, tem fruto. A anomalia estava em ter folhas e não ter fruto. Claro que simbolizava Israel ali naquele contexto, não é? Que tinha toda uma aparência de religiosidade, mas não tinha os frutos, como Jesus lá vai dizer em Mateus, lá no finalzinho, que é o capítulo 21 de Mateus, o julgamento de Israel, e o reino de Deus será tirado de vocês, e será dado a um outro povo, que dê os frutos do reino, porque vocês só têm folhas, mas não têm frutos. Vamos para o texto de Lucas? Então nós estamos nos sinóticos, e não tem a história de Zaqueu nem em Mateus, nem em Marcos. Olha como a Bíblia de estudo te ajuda. Se você tem uma Bíblia de estudo, leia os assuntos da perícope. Antes da perícope tem uma explicação. Do que se trata esse texto? Isso já vai te ajudar. Olha a NA, o encontro de Jesus com Zaqueu é um exemplo do reino de Deus, levando salvação aos excluídos. Esse encontro também dá uma lição sobre o uso adequado do dinheiro no reino. Já te dá uma perspectiva para a leitura, não é? Na Bíblia de Estudo Almeida Ampliada, esta Bíblia, irmão, deixa eu aproveitar para falar um pouquinho dessa Bíblia. Esta Bíblia tem um diferencial que você não vai encontrar em nenhuma Bíblia do mundo. Não é só em português, não, do mundo. João Ferreira de Almeida vem sendo descoberto também, não só como tradutor da Bíblia, mas como grande teólogo das Escrituras. E nós temos um colaborador da Sociedade Bíblica, que está em Portugal, um estudioso de Almeida, e há alguns anos ele falou assim, Roberto, eu descobri algumas coisas de Almeida, e ele fez muitos comentários sobre a Bíblia, e ele me mandou mais de 300 comentários de versículos de bíblicos que Almeida fez, não tradução, mas comentários dos versículos, e desses 300 e poucos que ele me mandou, não lembro agora a quantidade certinha, eu separei 107 comentários dele, de João Ferreira de Almeida, por isso que ela coloca edição ampliada, porque nós, em vez de deixar esses comentários como uma notinha de rodapé lá embaixo da Bíblia, nós criamos um quadro, com comentários inéditos e exclusivos de Almeida, escrito no século 17, então você vai encontrar 107 comentários de Almeida, que não foram registrados em nenhum lugar no mundo, até hoje, está nessa Bíblia de Estudo Almeida, edição ampliada. Olha o que diz a introdução à perícope. O encontro entre Jesus e Zaqueu está registrado apenas em Lucas.
Zaqueu foi salvo, versículo 9, se tornou modelo do homem rico, versículo 2, que entra no reino de Deus, porque Jesus havia falado no capítulo anterior, que era difícil um rico entrar no reino de Deus, mas Zaqueu aquilo que é impossível para os homens, é possível para Deus, e Zaqueu foi o rico que foi salvo. Mas vamos ao texto bíblico, e aqui eu coloquei os versículos, não vou citar os 10 por causa de tempo, mas as 4 versões, para quando você for fazer o estudo, coloca cada versículo numa versão. Aqui você tem os 4, né? Numa única página, na traduções SBB. Primeira ARC, a revista atualizada, a NA e a NTLH. E diz, olha a corrigida, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Você percebe que Jesus ali está em itálico, não é? A diagramação, a grafia ali está em itálico. E toda vez que você encontrar uma palavra em itálico, na Almeida Revista e Corrigida, isto foi um auxílio literário de Almeida, lá no século 17, porque a palavra Jesus não aparece no texto grego original, não aparece, só que, conforme você está lendo os outros capítulos, que a Bíblia não foi escrita em capítulo e versículo, você vai entender que é Jesus dentro do contexto, porque ele está caminhando, daqui a pouco ele entra em Jericó, não há uma necessidade, mas Almeida pensou, e se alguém abrir aqui no capítulo 19 agora e começar a leitura aqui, e não tiver lido o capítulo 18, então foi um recurso literário para você entender que quem entrou em Jericó foi Jesus, não é? Então toda vez, isso só tem na Almeida Revista e Corrigida, que foi um recurso literário de Almeida. E aí você pode comparar os 4 versículos, e não há muita novidade nesse versículo, e eles são basicamente igual. Mas você já pesquisou sobre o nome Jesus? O que significa o nome Jesus? Jesus lá no grego e Yeshua no hebraico? Porque nós estamos acostumados com o nome, né? Mas você já pesquisou? E quando você for fazer um estudo assim, tenta se distanciar do texto, num certo sentido, como se estivesse lendo pela primeira vez, e fazendo aquelas perguntas, não pastor, acho que essa pergunta aqui é muito ignorante, não vou nem fazer, sabe aquelas perguntas assim, que eu tenho até vergonha de fazer? Anote essas perguntas, que você acha que é absurda, faça pergunta absurda ao texto. O que significa o nome de Jesus? Talvez você nunca tenha pesquisado. Significa salvação, o Senhor salva, aquele que salva, não é? Entrando em Jericó, se você está lendo só a revista e corrigida, é que você é crente, você conhece. Mas o que é Jericó? Entrando em Jericó, não é? Uma cidade, poderia ser uma casa, um tipo de casa, alguma outra coisa? Eu não sei, se eu não li, se é a primeira vez que eu estou lendo, eu não sei, mas Jericó não foi destruída, pastor? Era a mesma ou não era? Era outra Jericó? A primeira resposta é, não sei. Deixa eu pesquisar, porque é assim que a gente vai aprender. Claro que na área vai dizer que é uma cidade, e isso resolve o problema. No versículo 2, eis que ali havia, olha o havia em itálico de novo, recurso literário de João Ferreira de Almeida, olha que estudioso ele era, né? Chamado Zaqueu, e era chefe dos publicanos e rico. Sabe aquela história do que não está na Bíblia, mas parece que eu estou vendo? Nós vamos esquecer isso e começar a enxergar o que está na Bíblia. Tudo que é importante está na Bíblia. Se tem uma palavrinha ali, foi o Espírito Santo que inspirou e é importante. O que significa o nome Zaqueu? Já foi lá estudar? Já pesquisou alguma vez? A gente conhece a história, mas às vezes ignora esses detalhes, e às vezes são os detalhes que faz com que a mensagem tome uma proporção e ganhe significado que a gente nem imagina. Zaqueu é uma redução do hebraico de Zacarias, que significa justo e bom. Já pensou o homem carregando com o nome, o peso? Olha o justo indo aí. Esse é o nome e significado de Zaqueu, não é? Zaqueu era um publicano. Nossa, pastor, eu não sabia que ele tinha editora. Publicava o quê? Né? Você conhece algum publicano? Tem algum vizinho publicano? Tem publicano na CLT? Ah, fui contratado como o quê? Categoria publicano, minha profissão. Tem hoje esse publicano? E o que era um publicano? Ah, vamos orar para Jesus revelar. Não vai revelar. Nós temos que estudar, porque aquilo que ele tinha que revelar já foi revelado. Falta às vezes iluminação para eu entender o que está revelado, mas tem coisa que é minha parte, eu tenho que buscar lá no contexto,
Então, pastor, eu não tenho dicionário, o meu Google não é crente, estou sem sinal na internet. E aí o que era? Mas eu tenho traduções SBB. Deixa eu ver o que diz aqui na ARA. Zaqueu publicano, não resolveu nada. Na NAA, Zaqueu também publicano, na NAA, também não resolveu. E na TLH, Zaqueu era, publicano, descobri, cobrador de imposto. Então, se você tem traduções para comparar, até ajuda quando você não tem um dicionário, porque eu não sei o que é um publicano, agora entendi, é um cobrador de imposto. Ele era um cobrador de imposto que trabalhava para o Império Romano, não é? Ele era só cobrador de imposto? Sim ou não? Ele era um chefe. Será que isso muda a interpretação? Sim ou não? Sim, você já pesquisou? Por que eu estou respondendo sim? Né? Não. É sim ou não? Não. A resposta qual deve ser? Não sei. Será que vai fazer diferença na interpretação? Não sei. Deixa eu pesquisar a questão dos chefes dos publicanos. Porque se você quisesse xingar, denegrir um judeu, era chamar ele de publicano. Os publicanos, até o dinheiro dos publicanos não podia ser aceito no templo como oferta. Se aceitava a oferta, o dinheiro de uma prostituta, mas não aceitava o dinheiro do publicano. Agora, imagina do chefe. E tem uma outra coisa, você poderia se candidatar para ser um publicano, mas o chefe dos publicanos, a função era leiloada. Quem dava mais grana, levava. Por isso que o texto, então muda a história, hein? Então o fato dele ser chefe, tem um peso diferente no contexto. Porque se ele fosse só publicano, já tinha uma carga aí. Agora ele era o chefe da quadrilha, então, ou dos publicanos. Não é? Então, o fato de ser chefe rico, mostra quem era Zaqueu. Ele já tinha muita grana para poder comprar a função de ser chefe. Claro que isso ia voltar depois nos negócios das rachadinhas, né? Olha só, não está na Bíblia as rachadinhas, mas você entendeu o contexto. Olha só que interessante a Almeida e atualizada. Na Almeida atualizada até está um pouco mais difícil ainda, porque diz que Zaqueu era maioral dos publicanos. Maioral, né? É interessante, porque também não tem essa função maioral, né? A gente não é do nosso contexto, né? E parece que nem combina com o texto, né? Já que ele era de pequena estatura, maioral parece que não combina. Mas aí era a questão de ser chefe mesmo, né? Ele queria ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Tem que entender quando essa questão de podia ver, porque ele era um homem público, não é? Podia marcar uma reunião, chamar Jesus para o escritório dele, não é? Mas tinha muito o contexto da santidade. Zaqueu cresceu dentro do contexto judaico. Será que um homem piedoso como Jesus iria pisar na casa de um publicano? Não, na cabeça de Zaqueu jamais. Ele não poderia chamar Jesus para o ambiente dele, porque um judeu piedoso, um fariseu piedoso, se pisasse no ambiente que Zaqueu estava, ele ia se tornar impuro. Tinha que se purificar depois, oferecer um sacrifício e etc. Então, a Bíblia diz que ele correu e subiu numa figueira brava, não é? O que significa figueira brava? O que é uma figueira brava? É que tem a boazinha e tem a brava. Não, figueira brava eu não sei o que é. Se eu for para atualizar, é um sicômoro, piorou ainda, não é? Fica sicômoro na NAA e numa figueira brava também na NTLH. Então não tem jeito, tem que ir para um dicionário. Não é? Ou você vai para uma nota, né, gramatical da Bíblia de Estudo Almeida, que sicômoro, figueira brava, então era a árvore do gênero da figueira, frondosa, né, fácil de subir nela, frondosa, folhas grandes, dava para Zaqueu se esconder. Que os figos não eram comestíveis, então, por isso que era uma figueira brava. Olha um comentário histórico e cultural. No Antigo Oriente, homens importantes não corriam em público e não subiam em árvore. Olha quantos obstáculos Zaqueu rompeu para poder ver quem era Jesus, não é? E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, e você lembra que Zaqueu não conhecia Jesus, estava escondido de Jesus, mas Jesus chegou ali, sabia que Zaqueu já estava ali, sabia o nome de Zaqueu, olhou para cima e disse, você que está aí. Não, olhou para cima e disse, Zaqueu. Jesus conhecia pelo nome dele. Talvez você pense que é uma pessoa desconhecida neste mundo,
Mas Jesus conhece você pelo nome. Muito mais que isso, desde o dia que você foi gerado no ventre da sua mãe, quando você era uma massa informe ainda, você não tinha nem molde se era menino ou menina, ninguém sabia ainda, Jesus já te conhecia desde lá. Desceu correndo e recebeu com júbilo. Se a palavra júbilo for um problema, nas outras traduções tem alegria, na NTLH muito alegria, vai te ajudar. O método é ir comparando os textos bíblicos e fazendo essas análises, né? Deixa eu ir aqui para e vendo todos istos, não é? Que Zaqueu se recebeu, Jesus foi para a casa de Zaqueu, vendo todo mundo isto, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Jesus chamou ele de Zaqueu, mas a multidão chamava de homem pecador. E quem, vendo todos isto, murmuravam. Se você ler o contexto, Jesus entrou em Jericó com quem? Quem que andava com Jesus? Os discípulos. Esse todos, quem que inclui esses todos aí? Porque Jesus foi para a casa de Zaqueu sozinho. A multidão que estava ali, mais os discípulos, vendo todos, murmuravam. Olha só, entrou na casa do homem pecador. Jesus entrou lá. Vai ter que se santificar amanhã, outro dia. E será que nós seríamos diferentes dos discípulos da multidão? Hein? Se Jesus fosse jantar essa noite com o Bolsonaro, tudo bem? Hein? Se Jesus fosse jantar com Lula, está tudo bem para você? Então nós somos tão pecadores quanto essa multidão aí. Ok? Porque o Evangelho não tem bandeira azul nem vermelha. Evangelho não. Jesus não faz distinção de A e B. Eu e você fazemos. E claro que tem gente que é contrário ao Evangelho, mas nós estaríamos no mesmo grupo desse, vendo todos, Jesus juntando com ele. Domingo tem eleição. Será que Jesus está sabendo logo da eleição? Nós íamos fazer a mesma coisa. A mesma coisa. Não é? Mas Jesus foi lá, e quando Jesus chega na casa de qualquer pecador que crê em Jesus, há transformação de vida. Porque o problema da corrupção a solução é evangelho. Porque nós não precisamos de crente, de político crente, nós precisamos de crente político. Crente político, tem que ser crente, e depois político. É a mesma coisa, não precisa ser assembleiano, batista, presbiteriano, anglicano, luterano, não tem nenhum problema. Qual que é o problema? O problema é quando eu sou assembleiano antes de cristão. Quando eu coloco o meu assembleiano, meu pentecostalismo, antes do meu cristianismo, eu começo a ter problema. Então, antes de ser assembleiano, eu sou cristão. Antes de batista, cristão. Antes de presbiteriano, cristão. Um só Cristo, um só Senhor, uma só fé, um só Espírito, uma só fé, né? Como diz a Bíblia. Não é? Nós seríamos iguaizinhos. Olha que vou para o 9 aqui para rapidinho, porque eu tenho 1 minuto e meio. 1 minuto só, nem isso. Disse Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Imagina que você está lendo a Bíblia pela primeira vez. É a primeira vez que você está lendo a Bíblia, lembra? Olha só, o nome do personagem até agora é Zaqueu. Jesus, Zaqueu, e agora descobrimos o nome do pai de Zaqueu. Como chamava o pai de Zaqueu? Abraão. Sabia que o nome do pai dele era Abraão? O nome do pai dele era Abraão, porque hoje veio salvação a esta casa, pois aqui este é filho de Abraão. Não temos o nome da mãe dele, né? Você está dando risada porque não é bem isso, né? Não é bem isso para você que conhece a história da Bíblia. Até que se prove para mim, que estou lendo pela primeira vez, que filho de Abraão é uma expressão idiomática na Bíblia, para falar da descendência de Abraão, como descendência de filho de Davi, não é? Como a descendência de Davi. Até que você me explique isso, na minha cabeça, que estou lendo pela primeira vez, eu vou interpretar como o nome do pai, o pai dele se chamando Abraão. Por isso que eu preciso entender o contexto, analisar o contexto, para fazer uma ponte de lá para cá, não é?
Criando pontes. Nós precisamos entender o contexto para criar pontes, para que a mensagem faça sentido para nós hoje. Não é? Alguém chegou para o pastor e falou: pastor, estava fazendo discipulado para o batismo, e a pastor, olha, antes de batizar eu tenho uma coisinha para conversar aí, pastor, que antes de eu ser crente, pastor, eu tinha uns negócios aí, uns negocinhos que me rendiam uma graninha, e eu tenho um valor considerável lá na minha conta, e que veio dessa minha vida aí, pastor, vendendo meus negocinhos numa banquinha que eu tinha lá. E é um valor considerável, pastor. E antes de batizar, agora eu não sei o que eu faço com esse dinheiro aí. Não é? Dou dízimo ou não dou? Aceita ou não aceita? O que eu faço com esse dinheiro? Tem uma história na Bíblia que te ajuda a resolver esse problema. Tem um homem na Bíblia chamado Zaqueu. Conta dele gorda também. Muita grana lá. Que ele, como chefe, de fato, quando ele fala assim, se eu tenho defraudado alguém, alguns vão falar: pastor, então não tinha culpa no cartório, porque ele fala: se eu tenho, é que ele era o chefe, chegava na mão dele, ele não sabia de quem tinha vindo. Então assim, ele mesmo não ia na casa da pessoa receber a mais, ele não estava cobrando o imposto a mais no dia a dia, então ele não sabia de quem era. Mas se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Você pode perguntar: por que 4? E não 3, e não 5, o que dizia a lei da restituição? Vai ver lá no Antigo Testamento, ele deu muito mais do que a lei exigia, sem Jesus pedir. Aí o pastor falou: olha a atitude desse homem que tinha muito dinheiro na conta que não era dele, deu metade aos pobres, e se ele restituiu a quem tinha defraudado. Você conhece alguém de fato, que o dinheiro que você tem veio dele? Se você conhece, vai lá e devolva. Se você não conhece, está no mesmo campo que Zaqueu. Pega metade do que você tem, é a orientação da Bíblia. Eu vou te dar essa orientação, se você quiser seguir ou não. Foi o que Zaqueu fez. Deu metade aos pobres. E segue sua vida, você tem outra vida agora. Então, olha só o texto de Zaqueu para que serviu para aquele. Então, criando pontes. Foi uma ponte que o pastor criou, aplicando para uma necessidade muito parecida. Agora, o que nós podemos aprender de Zaqueu? Há muitas lições que nós podemos aprender. Olha só, será que todo publicano era ladrão e corrupto? Porque Zaqueu disse: se eu tenho defraudado alguém, o que depunha contra ele? Depunha o fato dele ser chefe, já que a função de chefe era comprada. Então, se era comprada, ele entrou no esquema porque quis, não é? Agora, era pecado trabalhar como publicano? Jesus falou para ele: agora, Zaqueu, você tem uma vida nova, foi salvo, deu metade aos pobres, vai restituir, e outra, abandona essa vida aí agora, hein? Agora arruma um emprego de crente. Falou isso para ele ou não? Não falou. Quando os publicanos foram até João Batista, fizeram essa mesma pergunta: e nós? João Batista também não falou para eles: abandone essa profissão. Apenas falou o quê? Não cobra mais do que foi estipulado. Não cobra mais, não é? Então, não era pecado trabalhar como publicano. Jesus não exigiu de Zaqueu, João Batista não falou isso para aqueles publicanos, então não era pecado estar envolvido naquele trabalho com o Império Romano. Dentro do mundo corrupto, ele precisava ser fiel a Deus, não é? Dizem que todo político é ladrão. Era uma função dentro da política de Roma naquela época. Será que isso é verdade? É difícil responder, não é? Mas eu posso, de fato, colocar todo mundo no mesmo pacote e falar que é? Não posso. Agora, por mais corrupção que haja na política, é pecado ser um crente se envolver na política? Está aí a Bíblia. Não é pecado. Apenas o quê? Seja fiel. Seja o fiel do Senhor e um bom administrador, para que você seja a luz entre as trevas e dê exemplo. Olha a administração do crente, hein? Então, não é pecado atuar como político. E o problema da corrupção é o evangelho, né? Você já imaginou se nós tivéssemos o texto do outro dia, Zaqueu chegando para trabalhar, convertido? Não é? Não dá para mandar um WhatsApp para ele, né? Se desse, daria para perguntar: Zaqueu, e aí? Como foi aquela reunião de trabalho antes de todo mundo iniciar lá o dia? Como que foi? Qual foi o teu testemunho? Devia ser extraordinário, né?
agora não tem mais rachadinha, né? Agora eu sou uma outra pessoa, agora aqui o valor foi estipulado X, vai ser X, não é X ao quadrado, não é? Então nós precisamos, como intérprete da Bíblia, entender a Bíblia no seu contexto histórico e cultural. A Bíblia teve um destinatário, o que a carta aos Tessalonicenses tem a ver comigo, o que Jeremias tem a ver comigo, o que Deuteronômio tem a ver comigo, o que essa palavra que foi escrita há 2000 anos, há mais de 3000 anos atrás, tem a ver com os crentes aqui de Montese, hoje e amanhã cedo, para que a palavra revelada possa trazer edificação, e eu possa então poder aplicar a minha vida às verdades da palavra do Senhor nosso Deus. Se você entendeu, diga amém. Amém. Deus abençoe os irmãos.